Olá, eu sou Joaquim da Silveira, eu sou advogado de carreira e professor, e na qualidade tributarista, eu vou passar algumas informações a respeito de como se faz uma defesa nas execuções fiscais. E nós começamos por um dado muito importante do CNJ, que é e execuções fiscais tomam um grande espaço na justiça brasileira. Conforme dados do CNJ, os processos de execução fiscal representam aproximadamente 34% do total de casos pendentes no Brasil. 64% das execuções pendentes do Poder Judiciário, com taxa de congestionamento de 88%. Veja só, por isso que as coisas não andam aqui no Brasil. Ou seja, de cada 100 processos de execução fiscal que tramitaram no ano de 2022, apenas 12 foram baixados. E há um total de 27,3 milhões de execuções fiscais pendentes. Né? Então é um absurdo. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, a grande oportunidade que está aí e que nós podemos usufruir dessa deixa na qualidade de advogados. Então, deixa eu tirar uma tela daqui. Tirei a tela errada, mas isso acontece. Vamos retornar aqui ela. Aham. Deixa eu ver aqui. Área de trabalho. Curso. Meus slides. Acho que é esse arquivo aqui. Esse arquivo, vamos ver se abre. Não criemos pânico. Ei, morosidade, tá? Só porque eu falei mal da justiça? Muito bem. Como invertemos? Nada se perdeu. Bem, então, a justiça em número está aí. As execuções fiscais federais, vamos considerar como é que você encontra o teu cliente potencial. Na prospecção de clientes, nós estamos aqui para falar mais sobre isso do que sobre a operacionalidade. Todo o trabalho jurídico é formado por 4 etapas. A primeira que é a proposta, o que é que você vai levar para o teu cliente. Segundo, que é o que você vai cobrar por isso, a proposta efetiva de negócios. A prospecção e a operacionalidade do trabalho. Então, vamos começar por pesquisas. Execuções fiscais, todo o Brasil, como pesquisar. Então, nós desenvolvemos aqui uma forma de pesquisar, como prospectar clientes em execução fiscal. E nós vamos compartilhar esse slide. Está lento porque eu estou sozinho aqui. Bem, uma das formas de prospecção é justamente através desse aplicativo Dívida Aberta, que você pode puxar no celular, baixa na loja de aplicativos do seu celular, iTunes, Android.
aí ele dá esta tela. Então, aqui já começa com os maiores devedores, já vem aí os maiores devedores. Mas você pode também pesquisar pelo CPF, CNPJ ou o nome do devedor. Aqui está a lista dos 10 maiores. O valor devido, que são absurdos. Se você, como advogado, pegar uma dessas empresas com esse tamanho de débito, você não precisa trabalhar mais. É só fazer o trabalho dele. Outro site que nós podemos também pesquisar execuções fiscais ou pelo nome do cliente é o Regularize, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Está aí o site. E aqui tem esses serviços de acesso livre. Você pode pesquisar à vontade aí. Esse, portanto, é o Regularize. Você pode pesquisar por certidão de regularidade fiscal, certidão de pessoa física, jurídica. Dá para você deitar e rolar com isso aí, pesquisando nomes de clientes, etc. Tal. A lista de devedores, se você tem o CNPJ da empresa para a qual você quer trabalhar, digita aí e puxa tudo que ele tem em matéria de dívida fiscal perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Aqui, pela atividade econômica e pelo tipo de débito, você procura aí por valor mínimo, por valor máximo, e define aí com que valores você pretende trabalhar. Outro é a Justiça Federal para dívidas de tributos federais. Está aí também como se faz a consulta. Eu pesquisei por pesquisa livre e obtive todas essas, uma lista enorme de execuções fiscais, onde tem aí o nome do executado e que você pode fazer o contato oportunamente, como eu vou dar a dica aqui. Até eu levantei em relação à prescrição, então eu levantei essa aqui, que a prescrição é de ordem pública, é uma disposição de ordem pública. Então, o próprio juiz, diante do entendimento firmado pelo STJ nos autos de recurso especial 1.340.553 RS, que tramitou sob o regime dos recursos repetitivos, desse vista a parte sequente para que no prazo de 15 dias, por hora, manifeste sobre a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução fiscal. Vejo que os juízes mesmo já estão, acho que cansados de estarem sobrecarregados com execuções fiscais, já estão tomando essa providência. Agora, execuções fiscais estaduais e municipais. Você pode pesquisar pelo site do Tribunal de Justiça. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, portanto, você pode pesquisar através do site do tribunal. E aí eu pesquisei e você encontra aí sucessivas execuções fiscais que você pode puxar o processo aqui e verificar se o executado tem processo ou não, quem é ele, onde está ele, pesquisar ele e entrar em contato, fazer o contato na forma que eu vou indicar. Aqui você pode pesquisar também por CNPJ, por nome da parte. Eu pus Fazenda do Estado, assim vem todas as da Fazenda do Estado, principalmente ICMS, para que a gente averigue no foro de salto quantas tem, por exemplo. Você pode escolher o município que você quer pesquisar as empresas. Aqui está a certidão de dívida ativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, portanto, uma dívida federal, e especialmente o fundamento legal. Por esse aqui você já dá para ter uma ideia da legalidade da coisa, assim como o número dessa
certidão serve para você acessar lá no site da Receita, pesquisar esse processo, como é que ele se originou, como é que ele está, quais foram os andamentos, se houve defesa ou não, etc. Os requisitos da CDA que você já pode, quando você vai pesquisar, vai prospectar um cliente, você vai averiguar no processo judicial o que tem lá. Artigo 202 do CTN e parágrafo 5º do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal 6830/80. Então, você vai averiguar o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência desses que são lá apontados como devedores. O valor originário da dívida, o termo inicial e forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, a origem, natureza e fundamento legal do débito, data da inscrição, data e número da inscrição no registro da dívida ativa e número do processo administrativo ou auto de infração. Com esses dados, futuramente, o cliente contratado, você pode ir até o processo administrativo e complementar a sua análise sobre o débito ou o indébito daquela dívida tributária que está lá na execução fiscal. Bem, você pergunta quem, onde, quando, como e por quê. Isso é uma dica da professora Fabiana Tomé, minha mentora. E quem? Devedor está correto? É aquela a entidade, o polo ativo, efetivamente? Ou não? Ele tem competência para cobrar aquele tributo? Onde? O credor está correto? Se ele está no município de, digamos, nós estamos na região aqui, Itu, a prefeitura de Salto não pode autuá-lo em Itu, salvo raras exceções, prestação de serviço, etc., que é um pouco diverso. Né? Então, onde está, o credor está correto? Onde que ele autuou? Quando? Quanto? Houve decadência? Aqui está quanto, mas é quando? Quando? Para você examinar a decadência ou prescrição. E como houve vício no procedimento de fiscalização ou no processo administrativo, você tem que averiguar isso. Mas, por enquanto, você nem contatou o possível cliente. Por quê? Qual o motivo da cobrança? Está correta? A aplicação da lei está correta? Há provas? Como se contrapor a essa prova? Né? Então, isso aí se faz previamente, antes de abordar o cliente, porque você vai conversar com ele de uma forma que você possa orientá-lo. Né? Então, com certificado digital, você pode se pesquisar o arsenal todo das execuções fiscais, principalmente federais. Até mesmo estaduais, um pouco mais complexo e um pouco mais difícil, mas dá para fazer. Abordagem do cliente potencial. Então, você vai prospectar apenas execuções em que o executado está sem advogado. Eu estou falando aqui para você, advogado. Então, recomenda-se que, antes de abordar esse potencial cliente, averigue alguma possibilidade de baixar aquela execução ou alguma execução sob a responsabilidade dele, especialmente pela prescrição. Então, tem todos esses dados formais da certidão de dívida ativa, mas há a prescrição, a chamada prescrição. Então, atento ao Estatuto e ao Código de Ética e Disciplina da OAB, o advogado não pode oferecer diretamente os seus serviços, mas ele pode informar o potencial cliente desta, mais ou menos da forma que eu fazia. Então, eu estava pesquisando, fazendo as pesquisas, e eu entrava em contato com ele, abordava ele por telefone ou mesmo pessoalmente, dizendo: eu sou um tributarista,
sou professor e realizando pesquisa para preparar a minha aula, meu treinamento, eu verifiquei cobranças fiscais possivelmente indevidas, né, contra a sua empresa ou contra ele, e que estão sem defesa. Você não tem advogado lá. Eu recomendo que você mande dar uma olhada nisso. Consequentemente, a pessoa me contratava. Pode ser que ele já tenha as pessoas de confiança dele, mas se tem, não viu. Talvez até porque encara a dívida como impagável, coisa assim. Mas será que é devido? Que existem os débitos ocultos, tramitantes e, e trânsitos. Será que é devido mesmo? Se é trânsito, é devido. Então, o que pode ser verificado antes da abordagem do devedor? Primeiro, a decadência. Talvez se tenha que pegar o processo administrativo. Aí você vai fazer, logicamente, fazer isso sem a procuração da pessoa. Só vai fazer isso mediante a procuração quando o trabalho já estiver contratado. Mas digamos que você descubra que em 20 de 10 de 2017 ocorreu o fato gerador, ou seja, aquela situação prevista em lei que faz com que o tributo seja devido. E o tributo não foi automaticamente apurado pela autoridade tributária ou informado pelo contribuinte. Eu digo que, no caso do processo judicial, eventualmente, o crédito foi constituído, tanto que foi escrito e está lá em cobrança. Mas aqui você pode descobrir, se antes disso, houve essa constituição do débito no tempo hábil da lei. Então, se o tributo foi automaticamente apurado pela autoridade tributária ou informado pelo contribuinte, no caso de criações, né? E seu fisco possui esse prazo, portanto, de 5 anos contados a partir do primeiro dia de 2018. Né? Correu 20 de 10 de 2017. No ano seguinte, ele tem o primeiro dia, começa a contar 5 anos para ele constituir esse débito, essa dívida. A segunda situação ocorre quando existe alguma nulidade de um processo de lançamento. Por exemplo, o contribuinte não era aquele em que esse lançamento tinha sido feito e, com o contribuinte errado, o lançamento está viciado por um vício formal e insanável. E quando ocorre a anulação desse lançamento por vício formal, então, dessa forma, esse prazo é devolvido para o fisco constituir novamente o crédito tributário. E o fato gerador, a obrigação, portanto, o fato gerador ocorreu, a obrigação tributária decorrente desse fato gerador existe, mas se houve inércia em constituir o crédito no prazo, esse prazo que é de acordo com o CTN, no artigo 173, inciso 1, que é de 5 anos, então o crédito não foi criado. Concorda? Porque não houve lançamento. É, muito bem. É necessário primeiro constituir o crédito tributário através de um ato administrativo chamado de lançamento. Esse lançamento é definido como um ato administrativo, mas, na verdade, ele constitui um verdadeiro procedimento, dotado de alguns passos que, na sequência, de acordo com o artigo 142 do CTN, há que verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, se for o caso, propõe aplicação
da penalidade cabível. Ou seja, de outra forma, a decadência é a extinção do crédito tributário por parte de uma inação da administração tributária em efetuar o procedimento administrativo de criar o crédito tributário através do lançamento naquele espaço de tempo em que ele poderia ser criado. Então, portanto, é a perda do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito, porque o fisco não agiu dentro do tempo necessário para criar este mesmo crédito tributário. Então, está aí, é muito formalístico isso aqui. Então, na decadência, não se fala em suspensão e nem de interrupção do prazo para sua ocorrência, porque essa hipótese só ocorre na fase administrativa do procedimento. Outra hipótese é que, mesmo constituído o crédito e remetido para a procuradoria da entidade ativa do tributo, se não ocorrer a inscrição no quadro da dívida ativa, no prazo de 5 anos também, para posterior cobrança judicial conforme a Lei Federal 6830, também operou-se a decadência. Agora vamos averiguar uma questão muito importante, que uma grande parte das execuções fiscais está viciada pela prescrição, que embora seja uma de direito público, uma norma de direito público, mas geralmente o juiz não decreta a extinção salvo esse caso aí que eu mostrei. Esse é um dos que eu encontrei que o juiz determinou à vista da Fazenda Pública, a ouvida da Fazenda Pública, para extinguir a prescrição, baseado aí num precedente jurisprudencial. Mas além da prescrição ordinária comum, que é do artigo 174 do CTN, então vamos examinar esse 174. É, 174. 174. Qual a data do vencimento do tributo? Ocorreu uma ou mais causas de interrupção da prescrição? Qual a data dessa ocorrência? Então, quais são essas causas interruptivas? São ou pelo despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal, antes era a efetiva citação, hoje é o despacho que ordena. Ou pelo protesto judicial que a Fazenda nunca faz, ou por qualquer ato judicial que constitua em mora ao devedor, que a Fazenda nunca faz, ou por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do débito pelo devedor. Que nós temos uma súmula 653 do STJ, que diz que o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido pela Fazenda, interrompe o prazo prescricional porque caracteriza confissão extrajudicial do débito. Nota? Então, ainda o direito de constituir o débito, como eu falei. Vamos examinar a letra da lei, CTN artigo 1731. O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o débito, que o lançamento poderia ter sido efetuado. É o caso lá, 2017, primeiro dia de 2018 que eu citei. Ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado, que também já falei sobre isso. Parágrafo único.
O direito a que se refere esse artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Processo administrativo fiscal. Onde nós estamos aqui? Prescrição. Então, nós falamos de prescrição, vamos falar de prescrição intercorrente que dá para perceber nos autos. Aquela que ocorre por inércia do procurador durante a tramitação do processo de execução fiscal. O que eu tenho observado é que tem muita confusão, tem havido muita confusão entre os advogados ao contar o lapso prescricional nas execuções fiscais, porque é corrente confundir a data da constituição definitiva do débito e a data da inscrição na dívida ativa. Então, ele vai lá no cartório, verifica quando foi escrito tal data. A citação, a ordem para a citação deu em tal data. Esquece, não houve prescrição. Na verdade, essa interpretação está errada. Aqui, prestar um pouco de atenção nisso. Porque, no entanto, a data da constituição definitiva do débito e é a data do vencimento. Então, ele tem, a partir dali, no primeiro ano seguinte, para iniciar essa constituição do débito, não importando a data em que foi inscrita, desde que seja dentro daqueles 5 anos. Então, se entra a data da constituição definitiva do débito, com ou sem recurso, decorreu mais de 5 anos até a interrupção por uma das formas referida aí no artigo 174, a dívida está prescrita e pode ser atacada a qualquer tempo, principalmente através da exceção de pré-executividade, sem necessidade de garantia do juízo. Isso aqui é muito fabuloso. É uma construção doutrinária e jurisprudencial, não está na lei, mas é excelente. Então, vamos partir para acessar o processo administrativo se houve a contratação. Então, aqui tem algo para falar também sobre a prescrição intercorrente. Lá no artigo 40 da LEF, da Lei de Execução Fiscal, artigo 40, o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não correrá o prazo da prescrição. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Em tese, porque se ele não fizer, há outra circunstância. Parágrafo 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Esse parágrafo 4º foi acrescido pela Lei 11.051, de 2004, e justamente por isso que aquele juiz, naquele caso que eu acessei na Justiça Federal, ele determinou a oitiva a ouvida da Fazenda Pública para depois decretar a prescrição intercorrente. Agora, tem o recurso especial 1.340, 1.340, caí no meu rascunho que está errado. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Recurso especial 1.340.553, que analisou os temas repetitivos
vários temas repetitivos. E início automático do prazo. O prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º da Lei 6830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Isso está bem definido também no tema 390 do STF, sobre a constitucionalidade do artigo 40, porque já foi questionado isso também. Prosseguindo, acesso ao processo administrativo fiscal. Então, após assinado o contrato de honorários, outorgada a procuração com poderes específicos, em posse da CDA dos dados constarem na CDA que está no processo, se houver dúvida a respeito da regularidade do débito, há que acessar o processo administrativo que gerou o débito ajuizado. E como que faz isso? Então, aqui no caso, antes um pouco disso, honorários advocatícios. Como que você cobra isso? Eu cobro um prolabore. Honorários iniciais segundo o volume do trabalho jurídico para definir o plano de ação. Que definido, beleza. Se você sabe o que fazer, beleza. Se você já analisou o processo, beleza. Você sabe também o volume de trabalho. Então, eu recomendo que seja um percentual sobre a dívida apontada nas pesquisas iniciais que você já deve ter feito, dependendo dos valores. E o vencimento desses honorários é no início dos trabalhos. Você pode parcelar? Pode, sem problema, fica a seu critério. Está negociando. E, além disso, honorários ad êxito, ou seja, um percentual sobre a redução ou extinção do débito de cada execução fiscal verificada. E quando é o vencimento disso, a cada redução ou extinção verificada. Então, depois de tudo isso contratado, beleza, havendo dúvidas sobre o que você vai fazer, as medidas que você vai tomar em favor do cliente, você acessa o processo administrativo. Então, dívida ativa da União e dos Estados, na sua maioria, já estão em base digital acessível pela internet. Então, você vai lá com a procuração, com os dados, às vezes você pega o contador mesmo do teu cliente e acessa esses dados. Em relação às prefeituras, muitas delas ainda estão com seu acervo em base física. E isso dificulta o exame dos processos administrativos fiscais e muitas delas costumam não dar acesso ao processo que gerou o débito que você quer examinar. E, em muitos casos, os autos se encontram extraviados. Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Você vai entrar na execução fiscal e pedir a requisição judicial, o que pode ser feito por um pedido através de uma petição simples nos autos. Lembrando que o não atendimento, e aqui está a importância disso, o não atendimento tem sido interpretado como se não existisse ou tivesse extraviado ou não localizado o processo administrativo tributário e, então, a nulidade da CDA e, consequentemente, a da execução fiscal. Compreende? Isso é muito importante. Tem decisão nesse sentido. Então, aqui, iniciado o processo de execução fiscal, o executado será citado para que no prazo de 5 dias pagar a dívida com juros, multa, demora
encargos indicados na certidão dívida-ativa, na CDA, né? Ou garantir execução. E verifique aqui se a citação foi feita corretamente, porque a súmula 414 do STJ diz que a citação por edital na execução fiscal só é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação, com hora certa, citação por oficial de justiça, citação por carta. Compreende? Então, para que você grave bem, né? Vamos mostrar isso, já que eu fiz o slide, né? Tá antes. Essa súmula, 414. Então, tá aqui. Súmula 414. Pagar esse risco. Ok. Prosseguindo. Então, digamos que você não localizou nenhuma. Ou antes disso, quais são as modalidades, as formas de defesa em execução fiscal? Vamos ver isso. As formas são essas. Primeiramente, tem gerado muito bons resultados, especialmente quando há vício na certidão da dívida ativa, no levantamento, na inscrição da dívida ativa, no processo, de uma forma geral. Mas nem sempre é possível levantar todos esses dados. Então, você faz aqui, digamos que você encontrou lá uma prescrição intercorrente ou uma decadência, exceção de pré-executividade. Consequentemente, não há custa para isso, é uma mera petição por conta da execução fiscal. A outra forma são os embargos à execução fiscal, aqui já é um pouco mais complexa, e a ação anulatória de débito fiscal. Muitas vezes você pegou aqui uma exceção de pré-executividade, já havia perdido o prazo para os embargos à execução, porque a exceção de pré-executividade pode ser alegada a qualquer tempo. Então você não deu certo. Por uma razão ou por outra, não foi reconhecida a extinção da execução fiscal. E o prazo para embargos já decorreu. Então, você tem ainda a ação anulatória de débito fiscal. Agora, tem alguns detalhes, algumas nuances aqui. Exceção de pré-executividade, como eu disse, é uma construção doutrinária e jurisprudencial. Não está na lei. Mas nós temos a súmula 393, que diz que a execução de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. Por outro lado, é certo que, malgrado ser os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas questões em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, prescrição, entre outras. STJ, recurso especial 110.4900, relatora ministra Denise Arruda, primeira sessão, publicado em 2009. Então,
A exceção de pré-executividade, sem dúvida alguma, é uma construção doutrinária jurisprudencial perfeitamente admissível nas defesas, como um meio de defesa nas execuções fiscais. Agora, embargos de execução fiscal. Lei 6830/80, que é a LEF, artigo 16. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados do depósito, garantia do juízo, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, garantia do juízo, da intimação da penhora, garantia do juízo. Parágrafo 1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Mentira. Então, embargo de execução fiscal é um processo novo, petição inicial, todos os dados, todos os pressupostos processuais, etc. E é distribuído por dependência à execução fiscal. E no caso de garantia parcial do juízo, ou não puder garantir o juízo, deve o devedor ser intimado a demonstrar a sua insuficiência patrimonial. STJ, agravo no recurso especial 1.364.627. Depois vem outro, 1.487.772. Em caso de hipossuficiência inequivocamente comprovada, a inexistência de patrimônio pode-se afastar a necessidade de garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal. Então, está aí. Não é necessário, mas é necessário ficar comprovado inequivocamente a inexistência de patrimônio para garantia do juízo. Uma questão de justiça, porque muitas vezes é indevido e a pessoa não pode se defender, salvo no caso que não houver necessidade de ilação probatória, que você pode atacar com exceção de pré-executividade. Caminhando, antes um pouco da gestão, vamos examinar mais um critério aqui. Lei 6830/80, ação anulatória do débito fiscal. Artigo 38. A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida. Está precedida do depósito preparatório do valor do débito monetariamente corrigido e acrescido de juros e multa de mora e demais encargos. Também nós vamos utilizar aqueles mesmos ARESP, que é o agravo em recurso especial 1.364.627 e o recurso especial 1.487.772 do STJ. Parágrafo único. A propositura pelo contribuinte de ação prevista nesse artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso a caso imposto. Tudo bem, mas a questão aqui continua sendo a garantia. Mas há o tema 241 do STJ, que diz que o depósito prévio previsto no artigo 38 da LEF não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal. Então, se for antes da ação executiva, ela inibe a ação executiva, antes de discutir o débito na ação anulatória. Aqui o acesso ainda ao processo administrativo em caso de dúvida
Depósito da CDA, que embasa a execução fiscal. Quando a dívida federal, você precisa da procuração do cliente para acesso aos sistemas digitais, que é o e-processo, neste link, né? E ou está no ECAC, também da Receita. São dois portais pelos quais você acessa o processo administrativo e pode analisá-lo para ver se existe alguma falha nele. Esses portais podem ser acessados também por celulares e tablets. É bem prático. Então, aqui está o ICAC e aqui está o e-processo. Está fora de ordem, mas não tem problema, vocês compreenderam. Bem, aí você volta nos requisitos da CDA, de que nós já falamos. Então, se você não averiguou lá, porque ainda o cliente não era teu cliente, não havia contratado você ainda, então você também não ia se dar a todo esse trabalho de averiguar o processo administrativo, até porque você não tinha ainda a procuração dele. Então, o artigo 202 do CTN, parágrafo 5º do artigo 2º da Lei 6830, diz os requisitos que a certidão dividativa tem que ter. Se não tiver, já é nula. Então, você já pode ajuizar aí, pode peticionar pela exceção de pré-executividade que ele cai. Essas perguntas também nós já fizemos quando nós estudamos lá aquelas questões fundamentais, quem, onde, quando e por quê, que quem inventou isso é a minha mentora, a professora Fabiana Tomé. E se a dívida for estadual, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, procuração do cliente para acesso do processo administrativo tributário eletrônico da Secretaria da Fazenda, o EPAT, para consulta segura, realização de atos processuais e remessa de petições. Está aqui o link e está aqui também a tela onde você cai a partir do momento que entra aí nesse portal. Quando a dívida municipal pode ser um pouco complexo. Então, deposta da CDA, você se dirige até a prefeitura ou a secretaria da dívida ativa, né, ou secretaria da Fazenda, com a procuração do cliente, para o acesso do processo administrativo. E aqui nem sempre é eletrônico, segundo as regras da prefeitura do município, do sujeito ativo aí da cobrança, que algumas prefeituras costumam, inclusive, negar vista do processo administrativo fiscal que gerou aquele débito. E o que fazer nesse caso? Artigo 41 da LEF. Requisição judicial por petição nos autos de discussão fiscal. E o STJ, no agravo regimental, no agravo de recurso especial 783-118, diz que se não existente, extraviado ou não localizado o processo administrativo, nulidade da CDA e da execução fiscal. Estou repetindo isso. Falamos lá no início, mas aqui, como você muitas vezes vai averiguar novamente após você ter feito o contrato com o cliente, então você vai reaveriguar o processo, dessa vez você vai até o processo administrativo, e se não for dada vista, você faz isso, artigo 41, requisição judicial, e se acaso não apresentar, provavelmente o juiz vai anular a execução fiscal, ok? Essa requisição está prevista. Artigo 41. Processo administrativo correspondente à inscrição de dívida ativa, a execução fiscal ou ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Lembrando que os promotores, procuradores da República poderão requisitar também.
Parágrafo único. Mediante a requisição do juiz, a repartição competente, com dia e hora previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido na sede do juízo pelo funcionário para esse fim designado, lavrando o serventuário termo de ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas para o processo. Seja ele execução fiscal, seja ele ação anulatória de débito fiscal. Só não no processo administrativo, onde você tem que já estar com essas cópias, se for o caso, para poder fundamentar o seu pedido de pré-executividade. Bem, e se chegar no final e você não encontrou nenhuma defesa, nenhuma nulidade, é melhor não embargar. Também não encontrou fundamentos para ação anulatória de débito fiscal. E também não encontrou nenhum vício passível de exceção de pré-executividade. O que fazer nesse caso? Vai perder o cliente? Não. Você vai contratar a gestão do passivo fiscal dele. E nesse caso, por quê? Porque você vai esperar lapsos prescricionais da mesma forma, prescrição intercorrente, assim como nessa gestão do passivo você vai poder fazer duas coisas: evitar ou anular penhoras indevidas e identificar oportunidades para parcelamento ou transação tributária. E, além disso, averiguar, como eu falei, as eventuais prazos prescricionais. Então, é uma gestão, um gerenciamento de passivos tributários. Bem, penhora indevida. É normal, tem sido normal, eventuais penhoras indevidas. E aqui na execução fiscal, costuma muito ocorrer, analisado aí por todos os ângulos e viu que não é possível, se contrata isso para cuidar não só da ocorrência de eventuais lapsos prescricionais, quando cai mais uma dívida. Alega a exceção de pré-executividade e baixa mais uma dívida, um processo a menos. Assim você vai gerenciando. Ou parcela, um determinado débito, vai e parcela. Não há o que fazer, é devido. Agora, primeiramente, porque costuma ocorrer penhora de valores encontrados em conta bancária do executado ou penhora lavrada sobre bens legalmente considerados impenhoráveis, o que deve ser gerenciado em cada processo. A exemplo de ilegalidade de penhora, nós temos o agravo de instrumento no agravo a recurso especial 20.089.458, que decidiu pela impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos, depositado em conta corrente, aplicado em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude por conta do devedor. Né? Então, isso está chancelado e deixa eu pôr aqui na tela. Não é esse. Por aqui, já que eu fiz. Está aí. Processual civil, execução, impenhorabilidade, 40 salários mínimos, alcance. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos,
depositado em conta corrente, aplicado em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Agravo interno, um agravo interno, no agravo em recurso especial 20.089.458. Então, por aqui, eu espero ter sido útil no desenvolvimento de pessoal, capacitação técnica, para encarar mais essa barreira aí e defender o cidadão e as empresas perante o fisco. Muito obrigado.